E aí, vamos nessa? Vamos. Por que é que você tanta nota aí? Não, é porque quando a gente vai falando, eu vou botando pontos que eu acho interessante. É porque a gente vai conversando antes de gravar e aí eu sempre escrevo, ó pra cá. Quase uma bíblia. Mas sem demora, vamos começar logo essa bagaça. Vamos. Para quem está aqui pela primeira vez, nós somos do Penseira. Eu sou Fabiano Lacerda, estou aqui com minha amiga Ana Luísa Ana Alcântara Luísa Mendes. Alcântara Mendes. Ana, hoje nós vamos conversar com quem? Com doutora Cláudia Mascarenhas. Deixa eu abrir esse currículo aqui, porque é um currículo extenso. A pessoa não vai nunca decorar isso. Não sei se eu estivesse fazendo um curso pro Projac. Cláudia Mascarenhas, psicóloga, psicanalista, diretora clínica do Instituto Viva Infância, onde também é coordenadora do Ambulatório do Bebê, pós-doutoranda em saúde coletiva pela FASA e ISC-UFBA, doutora em psicologia clínica pela USP de São Paulo, mestre em filosofia pela Unicamp, membro da CIPA, é a Coordenação Internacional de Psicoterapeutas e Psicanalistas que trabalham com autismo, da Rede Nacional da Primeira Infância, da Coalizão Brasileira pela Inclusão, presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade Baiana de Pediatria. Publicou os livros O Bebê Não Vive Numa Bolha, Clínica e Contexto, Psicanálise para Aqueles que Não Falam, Imagem e a Letra na Clínica do Bebê, Perversão em Cena, A Noção de Natureza Infantil em Freud, Psicopatologia do Bebê, O Sofrimento Precoce. Participou de ações em políticas públicas como construção da linha de cuidado para as pessoas com autismo e sua família na rede RAPS, de 2012 a 2013. Colaborou com a Caderneta da Criança, participou da construção do Marco Legal pela Primeira Infância. E outras cocitas más. Doutora Cláudia, seja bem-vinda. Um prazer inenarrável estar com você aqui. Eu também estou muito contente de estar aqui. A gente levou um tempão para marcar, finalmente marcamos, né? E, enfim, eu estou muito animada pela nossa conversa hoje aqui sobre as infâncias, né? Sobre as diversas infâncias e o que a gente pode trazer para a cena principal, já que a infância ou deveria ser realmente prioridade absoluta. Por lei né? Sim, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, né, que a criança ela é uma cidadã de sujeitos, né, um cidadão completo. De direitos. Isso. E, mais ainda, ela é um sujeito prioritário na sociedade. Porque entende-se que, como é um ser que está sendo formado, né, dentro de sua perspectiva física, psicológica, moral, então toda a sociedade tem que estar voltada para isso, voltada para essa formação. E, para além, não é só a família que tem essa obrigação, é a família, a comunidade, o poder público, é realmente todo mundo, né? Não tem um provérbio que fala que para criar uma criança, algo assim, precisa-se de uma aldeia inteira? Uhum. Isso está estabelecido nas nossas normas brasileiras, né? No ECA, ele prevê exatamente isso. Então, é um ponto importante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente pensa que a criança é simplesmente uma obrigação constituída para os pais que devem ter essa obrigação, esse dever de cuidar e de preservar e de desenvolver, mas toda a comunidade precisa estar envolvida nesse processo, o poder público, as escolas, tudo que vai ajudar na formação desse sujeito física, moral e psicologicamente, e tantos âmbitos mais que a gente fala, né? Porque o ECA fala dentro desses aspectos, mais de todos os outros. Eu acho que tem duas coisas importantes no que você está dizendo, Ana, que é o seguinte: primeiro, que a família não está sozinha nisso. Os pais não estão sozinhos nisso. Realmente é a escola, a comunidade, a vizinhança e principalmente o Estado, né? Na figura do Estado, o Estado brasileiro. Eu acho que isso é muito importante porque a culpabilização de pais e familiares realmente não é uma coisa bacana, e eu acho que esse aspecto da lei, esse aspecto legal, traz isso que eu queria enfatizar, que realmente a criança, como sujeito de direito, ela é responsabilidade de todos, e principalmente desse campo, digamos assim, da rede de apoio, né? Quando você for conversar com uma família, com um pai, com uma mãe, é muito importante você ter na sua conversa a ideia de que rede de apoio eles contam, qual é a rede de apoio que eles contam para poder realmente estar, enfim, de uma forma mais bacana e mais leve, né? Nesse processo aí do que é cuidar de uma criança, que eles não estão sozinhos.
Acho que a outra coisa também muito interessante, não deixa eu falar sozinha que eu falo. A outra coisa muito interessante... Fabiano tá tentando aprender algumas coisas porque ele acabou de ser tio. Ele é tio de um bebezinho recém-nascido, não tem nem um mês, tem 2 semanas? Tem 2 semanas. Mas assim, ele tá aprendendo e é engraçado, né? Esse daqui ficou desesperado pra carregar a criança, com medo. Eu não vou negar para vocês, eu tô sentado aqui nessa mesa. Meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque, assim, de criança, eu entendo muito pouco. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande criar mesmo, não só simplesmente alimentar e cuidar fisicamente dessa criança. Agora, Fabiano, é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade compartilhada. Mas é isso. Que precisa ser Às compartilhada. vezes um pouquinho vai fazer uma diferença enorme Total. para os pais, vai Total. fazer uma diferença enorme para aquela criança. Isso que você está chamando de um pouquinho não é um pouquinho. Às vezes faz toda a diferença do apoio, do olhar, da atenção, do cuidado, enfim, não é pouquinho, não. Então... Eu tive os 2 primeiros dias, logo depois que minha irmã teve o bebê, Matias, né? Porque eu fico falando bebê. Bem-vindo, Matias. Lindo. Ele é uma delícia. Mas que os outros sobrinhos não fiquem com ciúmes, que existem outros sobrinhos também, mas esse é o que eu passei de fato pelo processo ali de acompanhar mais de perto e tudo mais. E os 2 primeiros dias que eu tava ali, as pessoas me perguntavam, e aí, como é que tá Matias? Eu disse, não sei, eu só sei que eu tô dando suporte para quem tá dando suporte. Essa é a verdadeira rede. Essa rede invisível, né? Assim, a gente precisa torná-la visível. Aqui, por exemplo, para nós 3 estarmos aqui, tem muita gente que está fazendo alguma coisa, inclusive Walter que está aqui. Enfim, tem muita gente que está fazendo alguma coisa que não está aparecendo, que faz parte dessa rede invisível, que sem ela a gente não conseguiria fazer nada. Então, assim, cada um que está achando que só pode dar um pouquinho ou que, enfim, fez só uma coisinha, é muito. O bebê, por exemplo, a gente já começa com o bebê, que o bebê não existe sozinho. Essa é uma frase de Winnicott, acho que é um psicanalista, enfim, foi uma pessoa muito importante na nossa área. Um bebê não existe sozinho, ou seja, a gente só se constitui na nossa relação com o outro. Ninguém se constitui sozinho, ninguém se faz sozinho. Então, assim, a nossa constituição do âmago mais estrutural, mais subjetivo, até a construção da nossa imagem corporal, ela é feita na nossa relação com o outro. Então, não existe isso de, enfim... de que o bebê vive numa bolha e, por isso, ele vai crescendo, como se fosse naturalmente. Não. O bebê se desenvolve, cresce, vive, e a criança, portanto, o adolescente, e nós aqui agora, né? Porque a gente sempre está em relação com o outro, na nossa relação com o outro. Sem o outro, o eu não existe. Né? Assim, sem o outro, a gente não existe. Então, assim, essa ideia, né, eu acho que cada vez mais eu quero salientar que é fundamental, é constitutiva, porque o que a gente está passando, muitas vezes o que a gente tem visto é uma certa agudização de uma ficção, né, do indivíduo, como se o indivíduo fosse único e sozinho no mundo, né, como se ele pudesse só pensar nele. Então, assim, um avisozinho para aquelas pessoas que pensam mais nela do que nos outros é o seguinte, amigo, se não tiver o outro, você não existe. Aqui eu estou falando para vocês, e o que vocês vão me perguntar e o que a gente vai conversar vai determinar a nossa conversa, né? Eu não posso, mesmo que eu estivesse falando aqui sozinha, eu estaria falando com um público imaginário que estaria constituindo a minha conversa. Então, é bom que a gente realmente tenha, de um modo muito contundente, porque a criança... Ela traz isso de uma forma muito mais radical. Muito mais radical. E a partir dessa ideia de a criança e o adolescente como prioridade absoluta, né, para o Estado, a gente precisa entender também a diferença do que é ser prioridade absoluta em termos de direito, né, do sujeito de direito, e fazer o que a criança quer ou manda. São coisas completamente diferentes. Criança com prioridade absoluta por lei é uma coisa, e um adulto fazer o que uma criança está mandando, determinando, porque senão ela vai ter birra, porque senão ela vai ficar chateada, porque senão ela vai ficar, coitada, triste, né? Isso é uma coisa completamente diferente. Claudinha, isso eu acho que é um ponto bem interessante da gente falar, porque a gente tem muitas novas linhas, né, pedagógicas de criação, muito interessantes, muito válidas. E eu acho que, às vezes... Assim, não acredito que as pessoas errem, obviamente, com a vontade de errar, mas há talvez por ser uma linha tão
tão tênue, né, no sentido do leigo, de perceber que você incentivar e perceber o outro, né? Até quando você falou de Winnicott, me lembrei de uma outra coisa que ele falava, assim, uma outra frase de que até estar sozinho na presença de alguém. E eu acho que isso tem muito a ver com a infância, né? De que realmente você vai constituindo aquele serzinho através de estímulos, de olhares, né? E assim, isso permite também, inclusive, que essa criança se desenvolva de uma forma mais saudável em todos os âmbitos, por assim dizer. Mas eu vejo, assim, pais e mães que têm, às vezes, uma dificuldade de criar a criança e confunde um pouco de autonomia e de perceber a criança, de ler a criança, entender ela enquanto sujeito, partindo para dois polos. E eu acho que assim também vai para uma questão muito maior, que é uma questão que a gente vive hoje dentro de sociedade no mundo, que é, ponto 1, ainda tem um resquício, né, de autoridade, né, de autoritarismo, de você tem que fazer exatamente o que eu determino e sim uma percepção do outro, né, de entender o contexto daquele sujeito, daquela criança. E, ao mesmo tempo, também, por outro lado, que é exatamente isso que a gente está falando, que é o deixar fazer qualquer coisa. O deixa ser de, se a criança está dizendo que não quer tomar banho, ela não vai tomar banho, porque a gente tem que respeitar a vontade da criança. Não importa que ela esteja banhada de lama e esteja, enfim, tenha caído numa poça, enfim. Então, assim, é isso que eu fico vendo, a dificuldade, principalmente de casais separados, né? De conciliar essas perspectivas, até porque, às vezes, quando se tem um divórcio, uma separação, infelizmente, na maioria das vezes, existe uma dor muito grande, principalmente no início. Então, esse diálogo entre os pais fica comprometido e, eventualmente, acaba comprometendo a criança, né? Que, às vezes, fica no meio dessa situação, às vezes até sendo menino de recado. Mas a diferença, né, de limite, de borda para autoridade absoluta e também o deixar fazer sem também nenhuma borda, nenhum limite. E eu acho que esse é um ponto fulcral dentro dessa situação de conversa sobre criança e sobre desenvolvimento desse sujeito, porque... E aí, como é que você vai criar essa criança se você também não tem limite, sendo que dentro da sociedade, nós, enquanto adultos, temos algum tipo de limite? Eu acho que você falou muitas coisas aí importantes. Mas tem um ponto que eu gostaria de destacar, que é o seguinte: a posição subjetiva, posso dizer, a posição subjetiva, o que é? A posição da criança, da relação dela com o outro, com o próprio corpo, com a comunidade, com a linguagem, enfim, com a responsabilidade. Essa posição subjetiva é completamente diferente da posição subjetiva de um adulto, da relação do adulto com o seu corpo, com o outro, com a sua responsabilidade, enfim. Então, a ideia, né, de tornar muito porosa ou até eliminar esse tipo de borda entre a posição da criança e a posição do adulto, eu acho que não é muito bacana, não é nada legal, nem para a criança, nem para o adulto. Porque, no final das contas, o adulto vai estar exausto, não vai estar aguentando mais o que ele mesmo está propondo ali de acabar com essa borda, acabar com esse limite entre o que é uma criança e o que é um adulto. Então, acho que isso é uma coisa fundamental. E a adultização da infância, ela não se faz somente quando a gente veste a criança de roupa de adulto, porque isso é a parte, digamos, mais visível da adultização. Eu costumo dizer que a adultização da criança tem sido feita quando a gente toma, do ponto de vista de um adulto, o que uma criança está falando. Por exemplo, a criança diz: "Ai, não gosto de você, vou te matar." Os adultos: "Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Quando crescer vai ser o quê? Porque está dizendo que vai..." Quando eu tomo isso do ponto de vista de um adulto, eu estou adultizando essa criança. Então, quando a criança diz: "Vou te matar", quando a criança diz: "Não gosto de você, eu vou fugir de casa." Quem nunca diz que é fugir de casa, gente? Quem nunca diz: "Detesto você", para um pai, para uma mãe? E hoje em dia, quando uma criança fala isso, os pais ou a família, a escola, toma isso como se fosse um pequeno delinquente que, quando crescer, vai realmente vir com revólver, matar todo mundo. O que é isso, gente? Quando a gente toma esse tipo de frase do ponto de vista de um adulto, a gente está adultizando essa criança. E ela, então, ela vai ficar terrorizada com isso. Ela vai ficar empavorosa com isso.
ela vai ficar amedrontada com isso. Porque o que ela está querendo é justamente que a gente diga o seguinte: para com isso, menino. Que bobagem. Olha esse negócio. Vamos fazer uma coisa que importa aqui. E a gente dá a referência do adulto ali. O que ele acha importante? O que é bacana na vida? O que pode? O que não pode? Né? O que é legal? O que não é legal? O adulto tem, digamos, se eximido de falar isso. E quem vai falar, então? É a criança que vai falar? É a criança que vai dizer, do ponto de vista dela, de criança. Porque o que é o ponto de vista da criança? O ponto de vista da criança é a criança chegar preocupada porque ouviu na casa alguém dizer que a avó estava com um caroço de caminhão nas costas. Ela pensa o quê? Que é um negócio que a avó não vai aguentar nem andar, coitada. Imagine o tamanho de um caminhão nas costas dela. Esse é o ponto de vista da criança. E esse é um ponto de vista sério. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela está preocupada. Então, quer dizer que a gente precisa conversar com ela sobre isso. Né? Mas não dizer, realmente tem um caminhão nas costas da sua avó e ela foi, então ela está embaixo de um caminhão. É a mesma coisa. Comparando, seria eu dizer a mesma coisa em relação a essa frase. Né? Vou fugir de casa, te detesto, vou te matar. Isso é uma criança fala quando ela está zangada, quando ela está com raiva. Né? Porque ela é criança, ela vai usar as palavras desse jeito. Né? Então, assim, se eu tomo do ponto de vista de um adulto, eu estou adultizando ela. Sim. Essa é uma coisa assim, muito fundamental que a gente tem perdido demais as bordas. E eu acho que com a pandemia, pós-pandemia, isso se tornou, digamos assim, muito mais contundente, porque foi um momento onde realmente os adultos perderam as referências. Os adultos, cuidando das crianças e dos adolescentes, perderam as referências. O que eles perderam de referência? Até deles mesmos, né? Então, eles perderam as referências. Eles não sabiam no próximo mês se ia ter emprego, se não ia, se iam estar vivos, se iam estar mortos. Assim, eles não sabiam quanto tempo ia durar aquilo. Eles não sabiam nada. A gente não tinha nenhuma ideia, né, sobre o que ia acontecer 2 meses depois. Então, como que a gente ia dar essas referências para as crianças e para os adolescentes? Então, realmente foi um momento muito difícil, onde os adultos perderam a possibilidade de assegurar minimamente para uma criança e um adolescente as respostas que lhe eram necessárias naquele momento. Né? Assim, então, a maior sinceridade que a gente podia ter naquele momento é: não sei, meu filho. Eu não sei sobre isso, mas eu estou aqui e vou sempre te proteger. Né? Então, assim, ali, depois da pandemia para cá, o que já vinha, digamos, acontecendo, que era essa espécie de porosidade entre a posição da infância, a posição da criança e a posição do adulto, se tornou, digamos assim, absolutamente contundente, né, para que a gente tenha hoje crianças que estão dizendo assim: olha, se era para eu resolver sozinha, eu não precisava vir falar com você. Né? Então, assim, e isso acho que tem trazido uma situação muito delicada, né? Como uma situação que é delicada para uma criança dela achar que ela pode tudo. Sim. Né? Assim, quando a criança acha que ela pode tudo, em nome da felicidade, que é esse produto que começaram a vender por aí nas propagandas de margarina, né? Assim, quando ela acha que pode tudo, ela simplesmente se sente absolutamente insegura. Porque se ela pode tudo, se ela manda no adulto, quando ela tiver algum problema, quando ela tiver alguma dificuldade, quem que vai ajudar ela? Quem que vai proteger ela? Então, assim, é muito importante o adulto, na família, na escola, na comunidade, no poder público, né, se dar conta de que essa criança não pode determinar o que uma casa vai comprar. Bom, isso o consumo, a indústria já descobriu há muito tempo. Sim. O que a gente tem é que 70% das escolhas de compras de uma casa são feitas por uma criança. É a opinião da criança que está sendo levada em conta para comprar geladeira, para comprar o carro, para comprar, sei lá, isso da classe média para cima. Mas mesmo a questão do consumo, né, a questão, digamos assim, mercadológica, está em todas as classes sociais, cada uma com seu tamanho de possibilidades de se posicionar diante do consumo. Né? Mas, de certa forma, a criança decidir
o que é melhor para uma família, para a escola, por exemplo, ou para a sua rua, para a sua comunidade, ela decidir. Uma coisa é ela dar uma opinião, e é uma opinião de criança. E eu vou escutar essa opinião de uma forma muito responsável, muito séria, porque o que ela está falando é muito importante. Outra coisa é eu mudar, digamos, a conduta, que é uma conduta, que é uma posição de adulto, porque a criança está querendo, enfim, fazer não sei o quê, não sei aonde, e a família inteira vai mudar toda a dinâmica da família para atender aquele pedido que, muitas vezes, infelizmente, está sendo absolutamente influenciado pelo que ela vê nas mídias, na internet, enfim, na televisão. Eu acho que hoje os pais eles têm uma dificuldade de perceber, porque a gente discute hoje, enfim, educação positiva, hoje a gente ouve criança, né, que há gerações atrás a criança não era nem sujeito de direitos e hoje ela é. Então, assim, você tem uma construção da necessidade realmente de ouvir essa criança, entendê-la como sujeito, né, de direitos, como cidadão. E, ao mesmo tempo, um perecimento dessas bordas, né, desses limites, pensando que limite é igual a autoritarismo e é igual a uma coisa negativa. E não é assim. Não é assim que funciona, né? Não é assim que a gente constitui pessoas, não é assim que a gente vive em sociedade, né? Mesmo numa democracia, você tem leis, você tem determinações, você sabe até onde você pode ir, sua vontade não é absoluta. Caso você faça determinadas coisas que não são consideradas legais, você pode sofrer as sanções disso, você deve sofrer as sanções disso. Enfim, então essa construção, ela é necessária, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, como é difícil ser pai e mãe, dentro de um mundo que hoje você não tem mais uma fórmula pronta, como se tinha, quer dizer, tudo bem, nunca se teve, mas pensava-se que tinha, né? Tinha um saber suposto em relação a isso. E hoje, esse perecimento de normas, e muitas vezes em contextos que deveriam, enfim, saber até um pouquinho mais do que, sei lá, esse pai, essa mãe que tem um único filho, está aprendendo ali o paternar, o maternar, que são em contextos escolares, né? De eu ter visto indicações de pedagogas de escolas falando isso, passando do limite do ouvir a criança, mas, assim, essa decisão vocês têm que tomar ouvindo a criança e, assim, seguindo o que a criança diz. É diferente do que ouvir a criança e levar em conta aquele ponto de vista para constituir, enfim, sei lá, um estabelecimento de guarda, né? Uma guarda alternada, né? Por exemplo, um tempo na casa da mãe, um tempo na casa do pai. Ouvir o que a criança pensa e percebendo a dinâmica daquela criança dentro daquele contexto familiar. Isso é uma coisa. Outra coisa é seguir ipsiliteris o que a criança está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando na dificuldade desse pai, dessa mãe aí, de lidar com... A gente precisa, de uma forma mais efetiva, voltar à concepção de rede de apoio, de comunidade, de laços sociais que são fundamentais. Então, assim, vamos ampliar um pouco essa lente aí. Não é um pai, não é uma mãe. Isso, inclusive, é um determinado tipo de infância. É uma determinada camada de infância, né, que a gente está falando. Não queria nem me restringir a essa, porque para todas as infâncias, a comunidade, as redes de apoio são fundamentais. Eu aprendo muito com uma amiga minha, Valdíria Lopes, e a ideia de que a gente, então, não deve se meter na vida do outro ficou tão contundente, né, que a gente passa por uma situação, ou vê, às vezes até o filho de um amigo, uma filha de uma amiga, alguém da família passando por uma situação, mas a gente não vai se meter. Né? Então, a gente não faz nada, a gente está ali com aquela situação contundente, a gente não oferece ajuda, não chama, não diz, bom, vamos ampliar aqui essa rede de apoio para essa situação. Sabe, assim, que tipo de laço a gente pode repactuar, que tipo de laço a gente pode fazer em determinadas circunstâncias onde a coisa pode ficar difícil para um pai, uma mãe, uma professora, uma coordenadora, né? É assim, decididamente, se a gente não volta, então, aos nossos pactos. Quais são os nossos pactos? Nossos pactos é assim, a gente não vive sozinho, a gente não vive numa bolha. O repactuar
vai ter que passar necessariamente pela ideia de que o sujeito se constitui na sua relação com o outro, e esse outro são todos os outros, né? São todos os outros. Volto de novo, assim, quando a gente está perdendo o fio da meada das coisas, eu acho que a gente precisa voltar aos nossos fundamentos. Quais são os fundamentos? Né? E que a pandemia trouxe isso de uma forma, mostrou isso de uma forma lascadamente contundente. A gente não vive sozinho, a gente não vive sem o outro, né? E esse outro precisa ser considerado como uma rede de apoio necessária para os pais, para as escolas, para, enfim, todos os adultos que estão precisando se encontrar mais. Estão precisando conversar mais. Talvez seja uma sugestão, assim, essa, né? Que realmente conversem mais entre seus pares, né? Ampliem mais as suas redes de troca, né? E que se façam pactos mais confortáveis para todo mundo. Que ninguém está sozinho aí na vida. Muitas vezes nós estamos nas polaridades, né? Como você disse aí. Muitas vezes ou a gente intervém muito, dando opiniões, ou muitas vezes a gente simplesmente anula. Estamos ali para te servir como rede de apoio, ser um motorista, ser alguém que vai carregar alguma coisa, ou vai ser alguém que vai ajudar a trocar uma fralda, limpar uma casa, seja o que for. Mas quando fala, de fato, do ensinar, né, para aquela criança, ou de fato, decidir algo junto com aquela criança, muitas vezes a rede de apoio se anula, né? Esses dias eu estava em São Paulo e estava almoçando num restaurante, e eu vi uma mulher junto com uma outra moça que deveria ser amiga dela. Então, uma deveria ser a mãe, eu imagino, né? E a outra amiga, alguma coisa assim. E uma criança no tablet. O tempo todo ali no tablet, né? O tempo todo no tablet. Eu, de forma muito ignorante, eu acho que essa é a única palavra que eu encontro para me dar como adjetivo, né? Eu cheguei para a pessoa com quem eu estava e disse assim: se eu fosse pai, eu nunca permitiria isso, né? Uma situação como essa, assim. E aquela pessoa que é mãe chegou para mim e fez assim: você não sabe o que aquela mãe passa. Você não sabe qual a rede de apoio daquela mãe. E talvez naquele momento, para ela conseguir ter aquela conversa séria que possivelmente ela esteja tendo, ela precisou recorrer a isso, que de fato não é tão saudável esse tipo de recurso, mas você não sabe. E aí naquele momento eu procurei um buraco para colocar minha cabeça e não encontrei. E o que é que eu acho interessante nesse exemplo que eu estou trazendo, junto com a minha fala anterior? É o não julgamento, sabe? É o ouvir que a Cláudia propôs aí, que é um exercício um pouco difícil para quem está na rede de apoio, não é? Porque quem está na rede de apoio não está passando naquele momento a dificuldade que é, e a gente vive julgando: se eu fosse o pai, eu faria isso, se eu fosse a mãe, faria isso. E eu fico imaginando ali dentro do papel de um cuidador, né? Seja a mãe, seja o pai, seja quem for, como deve ser uma máquina de lavar, né? Que fica aquele negócio girando assim para um lado para o outro, de informações que toda hora tem uma coisa certa, uma coisa errada, uma coisa certa, uma coisa errada. O que eu vejo a cada dia que passa, a tolerância e o não julgamento, eu acho que é a melhor escolha, né? É o caminho, né? A rede de apoio não é aquela situação onde o outro vai saber mais do que aquele, porque não se trata nem de certo nem de errado, nem de saber mais ou menos. Se trata o seguinte: eu estou aqui do lado, vamos lá, vamos juntos. O que tem para hoje? Vamos arregaçar as mangas aqui juntos. A gente o tempo inteiro está fazendo diversos tipos de julgamento, né? Julgamento da realidade. Passa o dia inteiro fazendo, né, os nossos discernimentos, tentando diferenciar uma coisa da outra, enfim. Mas, assim, está disposto e prestativo, arregaçando as mangas ao lado, essa é a rede de apoio. A palavra, né? Então, seria tolerância? Tolerância é um negócio muito fundamental. É escuta. Escuta, conversa, tolerância. Às vezes a gente não precisa falar nada. Em certas circunstâncias não precisa falar nada. Somente bota uma mão assim, né, no ombro. As mães adolescentes que amamentam, é muito difícil uma mãe adolescente amamentar por várias razões. Então, às vezes, você só bota a mão assim do lado, né? E ela consegue amamentar. É só isso. Né? Então, assim, a ideia é talvez mais realmente estamos juntos e praticamente todos no mesmo barco, né? Que é a necessidade de repactuar alguns valores mínimos
de uma convivência, de escuta, de tolerância, de realmente considerar o outro como alguém diferente e, ao mesmo tempo, importante. Né? E a criança é alguém diferente e, ao mesmo tempo, muito importante. A respeito das diferenças é outro assunto muito fundamental, né? E as crianças, para a gente, o que a gente transmite para as crianças sobre isso, né? De que o outro é outro e, ao mesmo tempo, é importante. Se a gente tem isso no nosso pacto social, né? Que o outro é outro. A criança é criança, ela não é adulto, ela é outro. Mas é importante, é muito importante. Acho que já é um caminhozinho aí, né? Que a gente consegue. O que me assusta muito é a velocidade que as coisas têm acontecido, né? O advento da tecnologia, como eu trouxe anteriormente, essa questão da tela, né? O tempo de tela que aquela criança estava tendo ali e tudo mais. Muitas vezes nós, né? E aí, apesar de eu ser uma pessoa da 5ª série, né? Uma criança ainda, mas... Olá, que tem um monte de memes sobre isso, aí não vamos entrar nisso. Vem com a psicanalista falar um negócio desse. Mas Eu ouvi dizer que até 40 anos. eu vivo perigosamente na frente da psicanalista dizendo que eu sou uma criança de 5ª série, tendo 40 anos. Mas a velocidade... Aí tem 40 mesmo. Eu tenho 40, exatamente. Tá vendo? 40. Aí, Parece que o meme estava certo. é isso. E a leitura da psicanalista também, pelo visto. Ai, Fabiano. Deixa eu vestir meu personagem aqui de 40 anos. Vai, veste. Mas assim, essa velocidade que tem acontecido hoje em dia com essas crianças que já nascem na era do ChatGPT, né? E eu fico imaginando quando elas tiverem 40 anos. Você traz aí um assunto super fundamental, assim, realmente, assim, que é a relação das crianças com as telas, né? E dos adultos também com as telas. Eu vejo agora que a gente está começando a entender do que se trata isso. A gente está começando a entender. Uhum. Então, a gente agora já tem pesquisas sobre a relação da criança com as telas, a gente já tem pesquisas sobre os efeitos cerebrais, inclusive disso, né? A gente tem pesquisas que realmente estão trazendo o que a gente vê na prática e que muitas vezes a gente não acredita. Então, essas pesquisas estão aí para mostrar o que a gente já vê, mas elas têm uma importância enorme porque podem fazer, por exemplo, com que a Unesco comece agora uma determinação mundial, né? E 7 países, me parece que são 7 países que já aderiram, de realmente suspender a internet na escola. Suspender a relação de tablet, smartphone, computadores, enfim. Por quê? Não só porque o tempo de tela, não só porque a gente sabe que há uma mudança cerebral com isso, na Constituição, já que a criança está num tempo constitutivo, há realmente, já se sabe, uma mudança cerebral das relações de dopamina, de substâncias, enfim, que envolvem memória, que envolvem concentração, que envolvem tudo isso. Então, isso a gente já sabe. Mas o que a gente está agora também prestando atenção, e essa entra na determinação da Unesco, é o seguinte: o pensamento, o raciocínio analógico faz falta para o cérebro. Ou seja, a gente começa a ter crianças que estão num déficit cerebral, digamos, não sei nem se a expressão é essa, por conta de uma falta de raciocínio analógico, do tempo analógico. E isso é muito sério. Então, assim, eu tenho um exemplo muito interessante, uma criança que eu conheço, da família. Eu tenho um jogo, né, de tipo um quebra-cabeça que o carrinho vermelho tem que sair, você bota lá as cartas e você tem que fazer todo um raciocínio lógico, matemático lógico, para esse carrinho sair. Essa criança tem uns 10, 11 anos e ela falou: eu sou craque nisso, Dinda. Eu falei: você é craque? Mas eu já fui na internet, já fui até 200. Aí eu falei: porque na internet é o mesmo jogo. Eu falei: que bacana, vem aqui fazer. No jogo de cartas, só vai até 40. Ele só conseguiu até o 8, 9. E ele ficou muito impressionado com aquilo. Eu também fiquei muito impressionada, me perguntando o que tinha acontecido ali. Então, depois eu pensei, o que tinha acontecido é que no jogo das cartas, né, o jogo ali presencial, o raciocínio lógico-matemático, que eu posso dizer assim, analógico, era muito mais exigente para ele, o raciocínio em si, do que fazer para aquele carrinho vermelho sair.
Na internet, o que estava em jogo era a velocidade, a rapidez do raciocínio dele. Então, ele chegou até 200, porque depois ele tinha que bater tal meta, porque depois ele tinha que bater outra meta. Então, esse tipo de rapidez é um outro tipo de raciocínio que não desenvolve esse daqui. E outra coisa também que eu costumo falar para as famílias. Criança que está na tela quietinha, não está concentrada. Me desculpe, isso não é concentração. A criança que está na tela, ela está fissurada. Ela está, de uma certa maneira, hipnotizada pela tela. Eu digo para todo mundo, é o seguinte, vocês estão lidando com uma situação que são os grandes pensadores do mundo sentados, bolando em como fazer seu filho ficar viciado. É isso que está acontecendo. Sim. Então, assim, é muito importante que a gente comece a regulamentar isso, que a gente comece a prestar atenção nisso, né? Porque a gente não pode também chegar em casa e exigir que pais regulem o tempo da internet, o tempo das telas, se na escola eles estão fazendo, como é isso que a Unesco está dizendo, se na escola eles estão fazendo toda a pesquisa pela internet. Sim. Vocês estão usando tablet o tempo inteiro na escola para estudar, para pesquisar. Então, assim, eles estão deixando de pesquisar nos livros, o que é um outro tipo de raciocínio importantíssimo para o desenvolvimento cerebral de um sujeito que está se constituindo. Claudinha, Então, enfim. tem uma situação até em relação a essa questão que a gente está trazendo de digital, que a gente tem discutido muito direito hoje, que é a figura do abandono digital. Porque a gente pensa, né, o digital, o tablet, assim, os joguinhos e tudo mais, e a criança fica ali imersa naquela situação. Mas, para além disso, a gente tem que pensar que na internet você tem as redes sociais, você tem como fazer upload de vídeos. Inclusive, tem muitas crianças youtubers hoje em dia, e não necessariamente através de uma fiscalização dos pais nisso aí. Então, a gente tem discutido a questão do abandono digital. O abandono digital é uma figura, assim, interessante, que a gente pensando dentro da realidade tridimensional que a gente existe, né? Da realidade. A gente não deixa uma criança sozinha numa praça e vai embora, né? E por que a gente deixa uma criança sozinha no ambiente digital? Eu tava pensando nisso agora, sabe? Pois é. Se no direito existia... Existe, amigo. Tipo, tem um abandono parental, é assim que fala? Quando o tutor, o cuidador, ele é negligente com aquela criança. Então, Tem. Até o próprio ECA fala dessa questão toda. De negligência e tudo mais. Mas dentro da figura do abandono digital, a gente pensa isso, né? Você deixar sua criança e seu adolescente... Criança, quando a gente pensa menos de 12 anos, né? 12 anos Sim. incompletos. Sim. E adolescente, a gente pensa de 12 completos até 18. Enfim, para o ECA, né? Mas, quando a gente pensa em abandono digital, é exatamente deixar essa criança dentro do ambiente digital desassistida, desacompanhada. E ela pode ir lá acessar o que ela quiser, ela pode postar a foto que ela quiser, ela pode acessar o site que ela quiser, ela pode conversar com a pessoa que quiser. E, assim, isso apresenta um risco severo em vários aspectos. Esse que Cláudia está trazendo, em relação ao que funciona, como é que funciona, né? A criança fica viciada realmente dentro daqueles estímulos, sendo hiperestimulada por um aspecto e desestimulada em outros tantos. Vide as dificuldades que a gente tem com as crianças nesse 3D, porque ficam muito mais na realidade dimensional do digital. E outras coisas muito mais graves, assim, enfim, por outros aspectos, que é você submeter a criança num ambiente que pode ser um ambiente que tenha pedófilos, um ambiente que ela não saiba o que fazer, que ela possa ficar insegura em alguma instância, que ela possa ter acesso a pessoas ruins, mas também que ela possa se colocar numa situação de risco, possa, enfim, estar, por exemplo, casos que a gente tem, né, de crianças e adolescentes que se suicidaram por conta de questões que aconteceram no digital. A Sociedade Americana de Pediatria regulamenta que até 2 anos a criança deve ser 0 tela. Eu acho que até 3 anos a criança deve ser 0 tela. Difícil, Por que 0 tela até 3 anos? Porque até 3 anos é o ponto culminante, que a gente pode dizer assim, da formação do eu, né? Então, é o eu e o outro, né? Então, se essa relação é feita da criança com o seu próprio corpo, da criança se deslocando no espaço, a inteligência da criança até 2 anos, ela é corporal.
Então, assim, se eu tenho uma criança que fica parada o tempo inteiro, ou muito do seu dia, porque uma grande parte é dormindo, a outra parte é comendo, a outra parte é numa tela, né? Assim, se eu reparto isso de forma muito quantitativa e eu tenho uma criança que fica parada, né, em frente a uma tela, eu vou ter um prejuízo psicomotor, eu vou ter um prejuízo de inteligência, eu vou ter um prejuízo do conhecimento da criança, da exploração necessária para as relações afetivas dela. Eu vou ter um prejuízo sensorial. O que é prejuízo sensorial? De 0 a 3 anos. O prejuízo sensorial é que, se você imaginar uma criança em frente a uma tela, de 0 a 3 anos, ela vai ter predominantemente o visual e o auditivo. Só que a gente tem 7, pelo menos 7, né, índices do sistema sensorial. Então, assim, essa criança vai ficar com uma desregulação sensorial já de cara. Já de cara, porque vai ter predominantemente o visual e o auditivo. E o auditivo, eu sinto muito, aquelas musiquinhas pim-bom, 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 mais binário impossível, né? Então, assim, não é nada realmente que desenvolva inteligência nenhuma, gente. Vamos acabar com essa história. De 0 a 2 anos, pelo menos, ou de 0 a 3 anos, tela não desenvolve inteligência nenhuma. Porque a inteligência da criança é na relação do espaço dela, do corpo com o outro. No seu deslocamento, na sua atenção, na sua exploração com os objetos, né? Então, assim, a ideia sabe aqueles bebês? Bebê Einstein, bebê não sei o quê? Meu Deus, ganharam trilhões, esse pessoal ganhou trilhões. Em nome de um monte de bebê lerdo, com atraso psicomotor na frente de uma tela. Foi isso que aconteceu. Vamos falar claramente que foi isso que aconteceu. Mas pela quantidade de telas que nós temos hoje em dia, a criança teria que andar vendada, né? Porque não estou falando só dentro de casa. Na rua tem tela em tudo que é lugar, painéis eletrônicos, elevador, consultório. A gente tem tela em tudo que é lugar. Então eu imagino que você esteja falando aí com relação à tela direta, né? Diretamente para a criança. A tela para ela. Não a tela... A tela para ela. A tela no geral. Porque essa tela no geral tem 1000 outras coisas. Né? Aqui a gente tem uma tela aqui agora, mas eu tenho você, tenho a luz, tenho isso, tenho aquilo, tem um negócio, sim, né, que me dá o tempo ali. Então, todas essas coisas vão compor a minha relação com o mundo e vão me desafiar de formas completamente diferentes, de formas complexas. Então, não é a mesma coisa. A gente, quando fala 0 a 3 anos... 0 a 2 anos, não é essa tela que está aí compondo todo o cenário. Não, porque ela é um elemento dentre vários que a criança está explorando. Uhum. O que tem acontecido é que os pais, ou os familiares, ou mesmo a escola, né, para botar a criança paradinha e quietinha, que não é, do ponto de vista da criança, uma coisa natural, né? Que você queira que ela fique parada, isso não é da infância, né? Então, assim, o que acontece para que a gente tenha essa criança parada e para que a gente não tenha que ficar dizendo toda hora a ela, isso não pode, não faz aquilo, que é o papel do adulto, para que a gente não fique assim, porque a gente também está super cansado com tudo isso, né? Então, a gente bota ela na frente de uma tela que vai estar pelo menos 2 palmos do rosto dela, e isso tem 1000 implicações. Né? Assim, é uma distância muito pequena, a criança, o mundo pode cair em volta e ela não está nem aí, ela não se importa mais com o que acontece em volta dela, né? Assim, então, assim, depois, quando a criança realmente não se importa com o que acontece em volta dela, a gente não sabe por quê. Porque se ela está fissurada na tela, vai acontecer o que for em volta, ela vai estar ali, o mundo está caindo, e ela vai estar com aquela tela ali na frente. E isso, num tempo que é constitutivo, fica constitutivo. Uhum. Né? Eu trouxe essa perspectiva para tentarmos olhar um pouco mais além. A inteligência artificial hoje em dia está em tudo, assim como as telas, ou melhor, mais do que as telas, né? E essa relação com o outro, né, com a criança, essa relação com o outro, inteligência artificial, que você pede para acender uma luz ou dizer qual a temperatura que está no ar ou qualquer coisa. E não estou falando simplesmente da Alexa em si, eu estou falando da inteligência artificial que está tomando aí força a cada tempo. Então, essa relação com o outro, né, eu acho que vai muito mais além do que só a tela. Porque muitas vezes a criança ela pode estar fissurada, assim, imagino, me corrigem se vocês pensarem diferentes ou se de fato eu estiver errado. Pensar só na tela hoje em dia já é pensar um pouco ultrapassado.
Talvez esse podcast, quando ele for para o ar, um ano depois que ele for para o ar, vão dizer, olha só que discurso tão simplório, né? Porque a velocidade que as coisas estão se caminhando é muito grande. Hoje em dia, com as inteligências artificiais, eu não sei como é que vai ser o futuro de uma criança com relação ao outro. Mas em relação à criança, Fabiano, olha, seja a inteligência artificial, seja a tela, seja o que for, o que está em jogo é a despersonalização do outro. Mas é isso, a inteligência artificial não pode despersonalizar esse outro? Não, sabe por quê? Tem uma coisa fundamental que a inteligência artificial não tem, e que é do humano propriamente dito, e que ela não vai ter o mal-entendido, o tropeço, a falha. Cláudia, me perdoe. Sabe, assim, eu posso estar errado, mas você vai ficar lá, digamos, buscando. É claro que vai ter uma falha ali, mas não é a relação mal-entendido, a surpresa. Parece ser. Não. Desculpa, vou discordar completamente. Eu quero que a inteligência artificial me provoque uma situação de absoluta, assim, para uma criança. Eu estou pensando do ponto de vista de uma criança. Mas é isso, o ChatGPT. Eu vou trazer o exemplo, eu posso estar falando aqui a melhor bobagem do mundo. Não entendo nada. Mas o ChatGPT, ele está começando a criar coisas que não existem. Você faz uma pergunta para ele, pede uma referência, se ele não lhe der referência de onde aquilo está vindo, é porque ele está criando algo. Ele cria dados, né? Ele cria dados. Então, se ele está criando dados e você vem e prova para ele que ele está errado, ele cometeu um erro. Mas se uma criança me perguntar uma coisa que eu não sei, né? Eu vou dizer para ela, eu não sei, e ela vai lidar com esse vazio. Ela vai lidar com essa falta. Sim, isso eu não faz sei. Sentido. Mas o errar... Vai ser uma falta. A inteligência artificial está errando. Ela vai ter ela vai ter que lidar, que é hoje em dia uma das coisas que as crianças mais têm dificuldade, ela vai ter que lidar com a falta. Ela vai ter que lidar com o buraco. Ela vai ter que lidar com essa frustração do que é esse outro não saber e não ter resposta. Então, é disso que se trata. Aí eu volto a concordar com você. Esse tropeço, esse inesperado, esse súbito. Por que a relação criança-criança ela é insubstituível? Porque não tem como você prever, em hipótese alguma, o que vai sair dali. Entende? Aí eu volto a concordar com você. Mas essa relação inédito, com o outro não é mais tela apenas, sabe? Essa relação com a tecnologia, com um ser tela. E eu acho que a relação com a inteligência artificial, eu acho que é o que de fato é a bola da vez, digamos assim. Porque essa relação que ela vai ter com a inteligência artificial, ele não vai encontrar a não resposta. E talvez essa exposição à inteligência artificial, ela precisa ser olhada com um pouco mais de carinho e com um pouco mais de atenção, que eu acredito que ela seja muito mais problemática do que simplesmente a tela. Sim. Não, mas a tela já é muito problemática. Aí nem precisaria sair da tela. Mas a inteligência artificial está na tela, tá? Não está só na tela. A inteligência artificial está na tela. Mas não está só na tela. Tudo bem, Alexa, acender a luz. É isso, mas não você... São coisas que podem ajudar a facilitar a vida, isso é uma coisa, sabe assim, é uma coisa completamente diferente, né? Mas as coisas estão tomando uma proporção, Cláudia, que não é só facilitar de ligar uma luz e de ligar uma luz. De modo geral, o que eu quero dizer é o seguinte, que todo tipo de relação com o outro, né, assim, que esteja completamente esvaziado de uma questão que esteja despersonalizado, vai trazer nesse tempo constitutivo, que uma coisa é você, que tudo bem que está fez essa brincadeira aí, uma coisa sou eu, outra coisa é que a gente já está numa dimensão onde a gente já tem a possibilidade de botar lá na inteligência artificial o que a gente queira e a gente analisar essa resposta aí, mais ou menos influenciados por isso. Essa é uma questão, né? Outro dia mesmo eu estava vendo um negócio sobre autismo, super interessante, da inteligência artificial. Uma crítica sobre isso. Se eu boto lá os algoritmos que vão sempre se repetir, eles vão se repetir como? O autista branco, masculino, sempre do mesmo formato físico. Isso é que a inteligência artificial vai dar. Sinto muito. Então, enquanto a inteligência artificial estiver dando por quantidade de algoritmos, a gente vai ficar sendo massificado cada vez mais. E a gente é adulto. Agora, imagine uma criança, ela está num tempo constitutivo. Ela está realmente num tempo constitutivo. Então, isso
está na mesma dimensão. A relação com o outro, a relação com os objetos, a relação com o espaço, sabe? A relação com o inesperado, com o inédito, sabe? Assim, a gente estava falando aqui antes, porque a gente estava começando a falar antes de gravar, né? Vocês estavam dizendo assim, poxa, vai perder o ineditismo disso, porque a surpresa e a emoção de você dizer na hora alguma coisa que veio na sua cabeça, isso só pode se dar numa relação pessoa a pessoa. E isso é constitutivo do ser humano, isso é constitutivo para uma criança. Né? Não importa se é tela, se é inteligência artificial, se é, enfim, é robô, se é computador, se é a luz acendendo ou apagando. Né? Assim, eu acho que, por exemplo, esses berços que balançam sozinho, sabe assim, podem dar uma ajudinha aqui ou acolá. Mas se uma criança é ninada sempre com um berço automático, isso vai trazer uma dimensão completamente diferente da relação dela com o outro. Né? Ela está sendo sempre ninada por uma máquina despersonalizada, né? Desenraizada da condição humana ali. E eu acho que isso traz uma diferença e uma condição muito especial. Diversos estudos, diversas observações de como a importância do outro, do cuidador primário, né, de uma outra pessoa fazendo essa função de cuidador primário, que seja uma mãe, um pai, uma avó, uma vizinha, enfim, uma pessoa, né, tendo essa função, fazendo essa função. Como isso é essencial na constituição daquela criança e como a gente vê prejuízos severos em crianças que não tiveram determinadas coisas. Então, eu acho que passa muito isso pelo sentido de tecnologia, de um berço que embala uma criança sozinha, uma criança que, enfim, não tem um pai e uma mãe para pagar a luz, que é uma Alexa que faz isso. Outro dia eu vi um berço que os pais não precisavam nem pegar o carro e sair, porque tem criança que acostumou a dormir saindo, né? Porque passava uma luz assim como se fossem os postes de luz, até isso, assim, só por Meu Deus. só por uma ideia assim, né, de coisa. Mas vocês vejam que a gente está aqui falando, né, do que a gente está falando, da importância do quê? A importância das pessoas, né? Da relação. Assim, só fazendo um parêntese, de uma certa maneira há um quê de rebeldia em mim que me faz sempre com que eu acho que a gente tenha que fazer resistência, né, ao que pode estar realmente passando por cima, massificando e tornando todo mundo igual. Né? Então, assim, eu acho que essa é a questão importante. Então, eu propositalmente, né, quando vou falar, faço questão de manter um certo discurso contra-hegemônico, né? E isso faço essa observação dizendo que a questão, não estamos indo por demonizar ou endeusar essa coisa toda, mas é uma posição ética de fazer um discurso contra-hegemônico digamos, a uma certa banalização, né, do que pode estar acontecendo na relação das crianças com as outras crianças, com as pessoas, né, com o ser humano. Então, assim, acho que isso que eu acho que é fundamental e é uma escolha, né, eu fazer digamos, provocação, né, Sim. de estar pensando de uma forma, estar falando isso de uma forma contra-hegemônica, para fazer com que a gente freie um pouco, para tentar, quem sabe, encontrar. E eu tenho muitos parceiros nisso, tem muita gente que está pensando assim, né, de que propositalmente, de uma forma ativa e digamos assim, premeditada, né, fazer realmente se contrapor e fazer resistência a essa hegemonia que tem passado por cima do sofrimento, tem passado por cima da delicadeza, tem passado por cima da ternura entre as pessoas. Sim. E é uma coisa extremamente complicada hoje, né? Dentro da sociedade utilitarista que a gente vive, que todo mundo está o quê? Procurando soluções mais rápidas, procurando fórmulas, porque a gente sabe que tem, enfim, a gente pelo amor de Deus, nós somos o segundo país do mundo que mais tem casos de burnout. Então, esses pais estão exaustos também, né? Mas criar pessoas é um trabalho realmente exaustivo, né? E a gente tem que lidar com tantas outras demandas na vida para além da criação da criança. Mas eu acho que essa provocação, Cláudia, é fundamental.
Porque senão a gente fica querendo mesmo uma fórmula pronta, um caminho correto de dizer, é assim, segue isso aqui e tá tudo certo. E se você não segue também, você se coloca num lugar de culpa tremendo, porque o seu percurso não é aquele que lhe foi dito para seguir. Então, essas provocações eu acho que são essenciais e são fundamentais para quem, enfim, se interessa pelo tema e que está nos ouvindo, nos vendo, porque realmente o início da constituição, né, de toda uma sociedade é a criança, e perceber todos esses movimentos, todas as dificuldades de inteligência artificial, de abandono digital, de excesso de telas, de comportamento na escola, tudo isso, né, são coisas que a gente tem que provocar e discutir sobre, já que não tem um caminho específico, um percurso diretivo, objetivo para ser seguido, né? É uma construção, lógico, que lastreada em muita coisa, em muito conhecimento, em pesquisa, em feeling, né? em presença humana, mas são coisas que a gente tem que sempre pensar e não simplesmente seguir esse pensamento hegemônico que você traz. E é até complicado, que a gente está sempre falando de uma forma geral, né? Porque a gente pudesse fazer, por exemplo, uma conversa sobre as diversas infâncias, né? Porque a gente fez sobre um tipo de infância aqui, né? Mas se a gente pudesse fazer uma conversa sobre as diversas infâncias, seria outra conversa sobre isso. Se a gente pudesse fazer uma conversa sobre, digamos, a pessoa com deficiência, seria outra conversa sobre isso, né? Particularizar cada situação, que não é individualizar, é singularizar, é particularizar, traz essa ideia do necessariamente a resistência ela precisa ser feita contra-hegemônica, né? Porque as pessoas não estão iguais nisso, nessa relação, né? Mas a gente, bom, de uma certa maneira, para falar de modo geral, a gente até tende a falar de uma forma, digamos, como se fosse igual para todo mundo, né? Realmente não é. Né? São diversas infâncias, diversas relações e diversos encontros inéditos, né? Realmente inéditos, de cada um com os seus outros. Por falar em inédito, além de Pedro, você tem o Menino Polvo também, né? Explica aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. O Menino Polvo é um livro infantil que eu escrevi sobre um menino que justamente vai para a escola cheio de coisas na mão, com brinquedo, com lancheira, com, enfim, agasalho, um monte de coisa na mão. E a tia, né, que por acaso sou eu, vai pegar para levá-lo na escola. É uma criança mais ou menos de uns 5 anos. Quando ela chega, que vê aquilo, ela, ao invés de se antecipar ao que já dizendo à criança, faça isso, ou seja, bote tudo isso na mochila, menino. Ao invés de se antecipar, resolve aguardar um pouco para ver qual era o plano secreto que ele realmente tinha, levando tudo aquilo daquele jeito. E, finalmente, então, quando ela chega na escola com ele, ela vê o que era o plano secreto, né? Que eu não vou dizer aqui, porque cada criança, eu tenho observado que cada criança entende esse plano secreto de uma forma diferente. Mas há um plano na cabeça de Ernesto, que é o personagem desse. Por que ele faz dessa forma? E Ernesto, no livro, ele é distraído, ele olhava onde ninguém olhava. Ernesto é absolutamente contra-hegemônico, né? De uma certa maneira, existem muitos meninos e meninas polvo que só levam bronca, que só, de uma certa maneira, são atropelados por essa ideia de só tem uma forma de fazer, né? E a única forma de fazer é botar tudo na mochila, guardado, muito bem arrumadinho na mochila para levar para a escola. Então, acho que o Menino Polvo traz essa ideia de que é um menino muito distraído, mas ele nunca se distraía das suas distrações. Ai, que massa, Claudinha. Eu fico feliz porque, assim, eu particularmente sou uma leitora ávida. Eu gosto muito de ler e sempre gostei. E um dos livros que mais me marcou na vida inteira foi um livro infantil, que o nome era Ana Levada da Breca. E tinha uma coisa, assim, meio subversiva. Ana Levada da Breca. E ele era... Bom, eu ganhei ele por acaso, porque era meu nome, mas eu acho que a pessoa que me deu não tinha lido. Mas, assim, tinha tudo a ver, porque, enfim, a protagonista, ela era, assim, pintona e gostava de brincar de coisa de menino.
E a prima dela era toda concentrada, certinha, com lacinho, cabelo bem penteado, etc. E essa criança, essa Ana, ela tenta ser igual à prima Lia, e dado momento essa criança fica triste. E aí depois ela descobre uma outra forma de ser, né? Que não era dela, e depois ela retoma, né, isso. E assim, é toda uma reflexão sobre isso. E eu fico muito feliz quando eu vejo coisas que saem da normatização, como a gente estava falando, né? Que eu acho que o Menino Povo também tem um movimento contra-hegemônico, porque mostra um modo de fazer, uma forma de fazer que é própria daquele sujeito, daquele É Ernesto. singular, é diferente. Isso é lindo. Não vai ter outro igual. Eu fui numa escola agora e cada criança contou uma história sobre, a partir do Menino Povo. E teve uma que eu amei. Quer dizer, são várias histórias geniais. Essa eu também gravei, né? Com a minha possibilidade de memória atual. Eu gravei que era o Menino Povo saiu do fundo do mar e foi andando, caiu, bateu a cabeça. Eu pensei, olha o que eu pensei. Eu pensei, ih, meu Deus, que história triste é essa? Aí ela continuou. Como eu não interrompi, mais uma vez, esperei o que vinha daquela criação. E nem completou. Daquela criação ali, né? Ela me surpreendeu. Ela falou, bateu a cabeça e virou uma sereia. Amei. Sensacional. Eu ia pensar que bateu a cabeça e Então, virou um Fabiano, gênio ou qualquer eu coisa. duvido que a inteligência artificial tivesse essa ideia de que o Menino Povo bateu a cabeça, levantou e virou uma sereia. Bom, Cláudia, é quem isso. quiser encontrar o Menino Povo e te Cláudia Mascarenhas. encontrar tudo que tem a ver com você, como é que faz? Ai, meu Deus. Olha, tem a editora, bom, mas tem também o Instagram, Cláudia. Eu vou colocar nas descrições. Ah, tá. Melhor. Deixar aqui nas descrições, quem Eu quiser encontrar a A Cláudia. parte da propaganda não é comigo, decididamente. Apesar de eu gostar de falar do Menino Povo, mas... Você tem um podcast também, né? Tá adormecido, mas vai voltar. Aliás, vocês me inspiraram, o estúdio aqui, adorei esse negócio aqui. O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas vai voltar. Hein? Maravilha, hein? Vamos deixar também nas descrições aqui. Certo. Quem quiser encontrar o Papo de Criança, que apesar de estar adormecido, ele continua no ar, Papo né? de Criança foram 2 anos durante a pandemia que a gente falou das diversas infâncias. Aí sim, teve entrevista sobre a infância negra, índio, de escola pública, de projeto social, enfim, as diversas infâncias, nas suas diversas realidades. Então aqui nós recebemos um panorama geral e quem quiser aprofundar um pouco mais nisso, vai lá no Papo de Infância. Tomara. Ai, Cláudia, a gente adorou. Realmente é um assunto muito disruptivo e é difícil a gente cortar isso, porque tem muitas outras coisas, né, que a gente pensa e que a gente queria falar e que o tempo comprime, né, esse dado de realidade que está posto. Mas a gente só tem a agradecer, porque foi muito bom. Eu também adoro. Muito bom. Adoro falar. E no estúdio eu adorei também. Penseira é isso aí, viu, Cláudia? É um Penseira. caldeirão de ideias que foram colocadas, estão postas. E agora, com tudo isso que a gente discutiu, né? Quem nos vê e nos ouve vai poder sair dessa posição de massa, né? Sair dessa posição hegemônica e criar o seu próprio modo de fazer. Penseira, pensa um pouquinho. Aí depois, Analisa. esse tempo, né, o tempo para compreender, a gente tem elidido muito esse tempo, a gente tem diminuído muito esse tempo. Ela canta em 3 tempos, assim, o instante de ver, o tempo para compreender e o momento para concluir. A gente tem passado o instante de ver, o momento de concluir. E esse tempo para compreender tem sido muito curtinho. E é por isso que nós estamos aqui. Isso. No Penseira. Ai, gente, obrigada. Ai, lindo! Amei! Amo tudo, não tiro nada. Não corta nada, então. Nada. Ai, que massa! Ai, que bom. Ai, Claudinha, tinha tanta coisa a mais, né, pra gente falar. Ai, não. Sabe uma outra coisa que eu gosto muito? A gente vai ter que fazer mais um episódio. Uhum. Uma outra coisa também que a gente tem discutido muito no direito, que é o oversharing, né? Que é over de excesso, share de compartilhar. Esqueci de dizer e isso. A gente parenting- na patologia do excesso. Se é uma patologia atual. É a do excesso. Me explica aí, só para eu poder entender. A ideia, né, quantitativa do que está, né, desse over tudo, né, está trazendo, enfim, manifestações patológicas das mais diversas ordens.
As manifestações clássicas Sim. de patologia, hoje em dia, assim, o que está mais ou menos em jogo é a questão do excesso. Seja das depressões até as hiperatividades, tudo isso tem a ver com a relação das pessoas com o excesso, né? O excessivo, o que está transbordando, né? A gente não tem mais sofrimento pela escassez, pela falta. Não tem falta. Não tem. Não tem falta para criança, não tem falta para adulto, não tem, mas de todo Não importa tempo. a classe social, não importa a classe. Eu tenho uma ONG, né? A gente também não falou isso, mas eu tenho, A Viva Infância, a gente falou quando a gente falou quando a gente estava te eu tenho apresentando. uma ONG e a gente lá atende gratuitamente a população, enfim, completamente desfavorecida economicamente, né? Financeiramente, posso dizer melhor. Né? E a situação da relação com o excesso é igual nesse sentido do molde, né? Sim, sim. Né? Assim, Com outro conteúdo, mas mesma forma. com outro conteúdo, mas nessa forma, né? É uma coisa dos pais, enfim, querendo dar tudo, essa coisa do tudo, gente. Eu digo, ai, para de querer dar tudo, para de negócio de tudo, para esse negócio de felicidade, vamos acabar com esse papo de felicidade. Isso só tem acabado com a vida das pessoas. Não dá nem tempo de ser Negócio feliz. de felicidade? Como assim felicidade? Não. A gente está aqui, se divertiu, foi bacana, aí ele dando risada, você dando risada, foi ótimo, então tá bom, é isso, acabou, não tem mais nada além disso não, gente. Vamos parar com essa história. Uma coisa utópica, essa né? promessa, sabe, idealizada, não sei o quê, não tem nada. É isso aqui, ó, é isso aqui, bacana, foi bacana. Ó, tem água, tem luz, ó, a gente conversou, tudo foi tão bacana, não foi? Pronto, é isso. Isso que é felicidade. Não, para com esse negócio de felicidade. Isso está atrapalhando a vida de todo mundo. E claro que isso foi feito para a gente consumir, né? Claro. Foi feito por essa indústria toda para a gente estar consumindo o que vai deixar a gente feliz. E isso é o que eu estava falando. Como dizia Caligari, se eu quiser felicidade mesmo, eu saio daqui, vou para aquelas Bangkok da vida, fico me drogando o dia inteiro, vou ficar lá super feliz. Isso é felicidade, é o gozo ali ininterrupto. Gozo sem sair, sem saída. Né? Quer felicidade? Então tá bom, só pode ser isso a felicidade, né? Gente. Seriamente, vamos. Tá bom, mas precisamos encerrar. Cabas. Tava gravando ainda? Claro, né? Mentira que você tá gravando. Tô. Se você, Falta, você tá. se você me permitir, produzimos um conteúdo bem bacana aqui agora nesses últimos minutos. De exposição da criança desde o bebê. Faz o diário do bebê e tem lá. Começa a ter 500 mil seguidores vendo o bebezinho em todos os momentos. Todas as Vejo diário do formas. parto, Claudinha. E há não só o apagamento, né, que a gente falou do adulto e da criança, mas o apagamento do público do privado tem trazido situações muito complicadas. A discussão é exatamente essa. É assim, é o direito da liberdade de expressão dos pais e o direito de personalidade e privacidade das crianças. Então, a discussão passa por isso aí. Não é porque, assim, a criança sequer pode se manifestar se ela quer estar lá ou não. E, assim, isso é saudável para a criança? Essa é uma Qual o opinião risco? que ela pode dar à criança, sabe assim? Isso ela é a imagem Quando ela já está dela, atravessada o pela corpo, linguagem, né? É o corpo dela, é a imagem dela, sabe? Ela pode dizer, não gosto, papai, não gosto, mamãe. Não gosto que você fique mostrando toda hora Sim. isso. Mas o bebê não. Se ela tiver a oportunidade, né, assim, para falar alguma coisa, essa é uma opinião de criança e que precisa ser escutada. Eu gosto muito desse exemplo que fizeram a pesquisa, a relação da criança com a cidade, eu acho que é em Bogotá, na Colômbia, a maior questão que as crianças diziam que fazia e que incomodava nas ruas era o tamanho do lixo. Porque o tamanho do lixo ultrapassava o tamanho delas. Era mais... Esse é o ponto de vista da criança. Sim. É o tamanho do lixo, que a gente não percebe como adulto. Então, essa é uma opinião muito importante. Mas é o ponto de vista da criança sendo criança. Sim. Não sendo adultizado. Gente, a gente precisa parar. Ai, gente, que massa. Agora já parou de gravar, né? Nem sei, cara. Você tá rodando aí? Ai, ai.